Olá, meus amigos inscritos aqui no canal Você e Deus. Aqui é o Pastor Marcelo, voltando aqui nesses vídeos para uma nova série de estudos, uma nova série de reflexões bíblicas, todas com o intuito de abençoar a tua vida, de ajudar você na reflexão bíblica, ajudar você a conhecer mais a Deus por meio da sua palavra. E hoje estaremos então iniciando a respeito da escatologia. Eu vou estar trazendo alguns assuntos importantes na introdução desse assunto. É lógico que esses próximos vídeos serão todos panorâmicos, né? A gente estará abordando o assunto de uma maneira bem branda, para que você possa começar a entender um pouquinho mais a respeito do assunto e possa conhecer mais a respeito do fim dos tempos e entender que é um assunto complexo, é um assunto não fácil de explanar, onde não podemos defender este ou aquele ponto de vista com certeza absoluta, porque trata de assuntos futuros. E sendo assuntos futuros algo que ainda não aconteceu, não há como a gente bater o martelo a respeito disso. Eu quero começar com esse primeiro vídeo falando a respeito das últimas coisas. Para isso eu vou usar Mateus 24, versículo 3, e peço que você acompanhe ou anote todos os textos que eu estarei trazendo aqui neste vídeo e nos outros, para que você possa verificar na sua Bíblia a veracidade das coisas que eu estou informando para você, tá certo? Então, Mateus 24, versículo 3 diz o seguinte: Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: Diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Então, amados, nesse capítulo 24 e 25, nós temos aqui então o sermão profético de Jesus. Quando a gente se refere ao sermão profético, está se referindo ao sermão sobre os últimos tempos. Então, Jesus, ele falou sobre os últimos tempos, os últimos dias. E é importante, então, nós como discípulos, como seguidores de Cristo, nós atentarmos para os vários textos bíblicos da Bíblia que se referem à questão da volta de Jesus, a questão futura, a questão do fim dos tempos. Tá? Então é um assunto que foi tratado muito na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, e nós precisamos entender que quando se refere às últimas coisas, à escatologia, tem sido um assunto que por muitos ou alguns cristãos tem sido muito negligenciado. Muitos não têm estudado, não desejam estudar ou têm medo de estudar sobre o fim dos tempos. Então uns têm medo, outros exageram na interpretação, trazendo ainda mais confusão para quem ouve ou para quem deseja conhecer mais sobre isso ou que quer saber mais sobre isso, e acaba deixando a pessoa perdida. Mas o que nós precisamos entender é que o assunto das últimas coisas ele é muito importante para a vida do cristão, para a vida da igreja de Jesus Cristo. Isso está em Apocalipse capítulo 1, versículos 1 a 3, onde diz lá que bem-aventurado é aquele que ouve, aquele que lê, aquele que guarda, né, tudo que está escrito nesse livro, as profecias deste livro. Então nós vemos que é um assunto muito importante para a vida da igreja, para a vida de cada cristão individualmente. Mas a gente deve também entender que deve se cuidar para não gerar extremismos. Então não ir além daquilo que a Bíblia nos relata, né? Então a Bíblia, é um dos princípios da interpretação da hermenêutica, é a Bíblia, né, interpreta a própria Bíblia. Então não podemos tirar da Bíblia aquilo que a Bíblia não diz, ou colocarmos na Bíblia aquilo que a Bíblia não diz. Então deve-se cuidar para não gerar extremismos. Isso está em Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Mas qual é o conceito da palavra escatologia? De onde surgiu esta palavra escatologia, que é tanto falada hoje em dia, né? A palavra escatologia ela é usada na teologia, né? Ela vem do grego scatos, que significa último, e logos, que significa estudo. Portanto, significa estudo das últimas coisas. E como é que se formou esta palavra? Ela formou-se com base em expressões usadas na própria Bíblia para referir-se aos acontecimentos finais da história. Exemplo, lá em Isaías capítulo 2, versículo 2.
Em Miqueias, capítulo 4, versículo 1, está narrado lá os últimos dias, é usada a expressão últimos dias. Em 1 Pedro 1,20, também é expressado lá os últimos tempos. Em 1 João 2,18, é expressado lá a última hora. Mateus 24, versículo 13, que é o que nós vemos aqui, é também expressado ali fim dos tempos. Então esta expressão últimos dias, últimos tempos, última hora, fim dos tempos, ela foi usada, né, foi tirada então da Bíblia e foi colocada essa palavra escatologia para a disciplina da teologia, onde a gente estuda sobre os últimos tempos. Tá? Então se você não sabia o significado da palavra escatologia, de onde veio, veio da palavra da própria Bíblia, de expressões da própria Bíblia, e significa o estudo das últimas coisas. Pois muito bem, qual é o lugar e o propósito da disciplina da escatologia? Qual é o lugar que ela tem na vida do cristão e o seu propósito? Para que ela surgiu? Então ela vem em último lugar na teologia sistemática, que é uma outra disciplina que é estudada em teologia, né, onde a gente pega todas as principais doutrinas, os principais ensinamentos bíblicos e coloca numa ordem harmônica e coesa, né, que vem esclarecer, é como se fosse um quebra-cabeça, a gente monta esse quebra-cabeça por meio da teologia sistemática, que vem preencher e dar sentido final a muitos assuntos tratados na Bíblia, tá? Então teologia não é um bicho de sete cabeças, a teologia ela veio para nos ajudar a entender mais e conhecer mais a Deus de uma maneira lógica, de uma maneira coerente, de uma maneira sensata e harmoniosa e sistemática, tá? Em sequência. Sem a escatologia, como nós poderíamos entender o reino de Deus neste mundo? Então a escatologia nos ajuda a entendermos o reino de Deus neste mundo e no porvir. O significado pleno da obra redentora de Cristo, então também na escatologia nós vemos ali o significado pleno, por que Jesus veio, o que Jesus fez, o que Jesus ainda fará no futuro. Sem a escatologia também nós não entenderíamos o sentido da salvação e da vida eterna, se nada além desta existência terrena iria acontecer. Tá? Então, quando nós pegamos Gênesis e vamos até Apocalipse, nós podemos ver que há um pensamento, há um projeto, há um plano de Deus desde o início da humanidade, desde o início dos tempos e que se consumará no final dos tempos. Tá? Então nós temos Deus aí com um plano, um projeto em andamento que não será frustrado, e a escatologia nos ajuda a entender isso. Sem a escatologia, como é que entenderíamos as muitas promessas que ainda não ocorreram? Então, vocês estão vendo a importância e o lugar da teologia na nossa vida? A escatologia ela é extremamente relevante. Ela é extremamente relevante para a vida da igreja. Ela é, na verdade, a esperança que é a essência da vida cristã. Nós podemos encontrar isso em Romanos 8, 24 e 1 Coríntios 15, 19. E qual é que seria o propósito da escatologia? 4 propósitos essenciais para a vida da igreja, para a vida de qualquer cristão a escatologia visa esclarecer os cristãos quanto à realidade do que está por vir. Então nós só sabemos o que está para vir aí pela frente ainda porque nós estudamos o fim dos tempos. Jesus falou sobre o fim dos tempos, o apóstolo Paulo falou, uma boa parte dos apóstolos do Novo Testamento falaram. Nós temos o apóstolo João que tem a revelação do Apocalipse, que também se refere ao fim dos tempos. Então, o objetivo de tudo isso, desta revelação aí toda, é esclarecer os cristãos quanto à realidade do que está por vir. Jesus está voltando, é uma realidade. E vários acontecimentos que antecedem a volta de Jesus estão previstos na sua palavra. Segundo, firmar a fé e a esperança e produzir uma conduta digna dessa esperança. Tá? Então, nós sabemos pela palavra de Deus quem somos, de onde viemos, por que aqui estamos e para onde iremos. Tá? A pergunta que a filosofia procura responder já há muito tempo, nós sabemos com certeza por meio da palavra de Deus. Primeiro, Tessalonicenses 4, 13 a 18, falando sobre a esperança da vida após a morte e da ressurreição do arrebatamento, Paulo nos dá essa firme fé, essa firme esperança.
de que Jesus voltará, e quem estiver morto será ressuscitado, e quem estiver vivo será transformado. Terceiro propósito da escatologia: produzir alegria e atitude de vigilância e prontidão. Então, quando nós sabemos que Jesus vai voltar, quando nós sabemos os acontecimentos que antecedem a sua volta, nós temos então condições de nos prepararmos, de estarmos vigilantes e prontos para a volta de Jesus. Então, a escatologia ela visa nos dar esta orientação, este conselho, e nos dá esta abertura para podermos estarmos prontos, nos aprontarmos e ficarmos alegres também, em saber que Deus promete e irá cumprir, e um dia virá para nos buscar. E quarto, incentivo à pureza na vida, a diligência no serviço e a esperança quanto ao futuro. Então, quando estudamos escatologia, nós somos incentivados a buscar uma vida santificada, separada para Deus. Pureza na vida. Nós somos incentivados a sermos zelosos no serviço a Deus, a buscar servir a Deus com ainda mais esforço, mais empenho. E quando nós estudamos teologia e entendemos o propósito dela, então ela aumenta a nossa esperança com relação ao futuro. Então a nossa esperança não é a esperança que o mundo tem aí, né? A nossa esperança é de uma eternidade de restituição, uma eternidade de alegria, de paz, na presença de Deus, conhecendo Deus como verdadeiramente Ele é. Tá? Então que esta palavra introdutória sobre escatologia ela possa abençoar a tua vida. Leia, ouça várias vezes, releia os textos bíblicos que eu ministrei aqui, para que você possa ser abençoado, fortaleça o teu conhecimento. E nos encontraremos no próximo vídeo. Fica aqui no final deste vídeo um pedido para que você, se gostou desse vídeo, você se inscreva, você dê o teu like aí e compartilhe com pessoas que você deseja ganhar para Cristo, que você deseja que conheçam mais a Deus junto conosco. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.